Mais 2 minutos a gente pode começar, viu, Carlos? 2 não, mais um. Tem 1h34. Mais 1 minuto pode começar. Tá ok. A gente já deu 5 minutos, é o suficiente. Quem tinha que entrar, entrou. Acho que falta o Silas e a Júlia. É. Mas também não tem tanto problema, porque também está sendo gravado toda essa aula. Então, se eles perderem alguma coisa, depois eles vão lá e dão uma olhada, né? Não é nada de outro mundo. Sim. A Júlia já logou, tá faltando só o Silas ali, que está nos enrolando. Ô, Carlos, pode começar. Certo, ele já entrou também, ó. Tá conseguindo me ouvir bem aí? Pra mim tá ótimo. Perfeito. Então, perfeito. Então, a ideia aqui era estruturar uma rede, né, de fibra ótica com um link de via rádio, certo? Isso. A gente tinha que escolher uma cidade de até 5.000 habitantes. Eu peguei uma cidade que tem exatamente 5.000 habitantes, que é uma cidade de Analândia, é do interior de São Paulo. Uhum. Ela tem por volta de 5.000 habitantes. Essa cidade aqui, ó. Basicamente, a gente vai estruturar esse centro aqui, ó. Vocês conseguem ver meu mouse, né? Dá pra ver meu mouse? Sim, Sim, sim. Perfeito. consigo, Carlos. Perfeito. A gente vai estruturar esse centro aqui com uma rede de fibra ótica e vai mandar um link de rádio para essa região aqui, que seria rural ali, não teria muito poste, é uma zona de sítio. Então a gente vai mandar um link para lá. Para ficar bem estruturado, eu dividi em duas partes. Eu falo fazer primeiro a parte de fibra ótica e depois a parte de via rádio, certo? Eu separei aqui entre os ativos, passivos, ferragens, ferramentas e equipamentos. Eu tentei englobar o máximo possível que a gente viu em aula. Talvez, se ficar faltando alguma coisa aí, o professor quiser completar, mas basicamente seria isso. Os ativos seria o que ficaria lá na nossa sede, né? Eu peguei um LT. Acabei de esquecendo de comentar aqui. A nossa rede de fibra ótica é um estilo GPON. Esse estilo GPON, quando a gente viu o vídeo lá, a gente viu que ele tem as OLT deles são com muitas portas, geralmente, né? A EPON, que geralmente tem menos portas. E ela é um custo um pouco mais caro, mas é mais viável porque você tem uma gama de equipamentos, assim, que você pode pegar de uma marca, depois pegar do outro, que não vai ter problema, entendeu? Então, por isso eu escolhi isso aí. A gente só tem que trocar as extremidades. Então, eu escolhi essa OLT aqui. Ela tem 16 portas. Ela vai atender a nossa demanda e eu vou explicar o porquê eu escolhi essa 16 portas. Ela custa por volta de 5.500 e tem 16 portas GPON. Eu peguei uma rack também aqui. Eu só vou passar por cima aqui, mas basicamente seria uma rack para colocar essas OLTs. Aqui seria o terminal que ficaria na ponta, né, Do do cliente. cliente. É a nossa ONU. E um roteador lá, que aqui no nosso caso seria opcional. No pacote que eu criei lá seria opcional. Ele contratar ou não. E é um roteador bem simples. Os passivos, que é onde a gente vai fazer toda a estruturação da rede. Eu projetei uma rede bem expansiva, ou seja, ela vai atender toda a demanda da cidade e caso ocorra uma expansão nessa cidade, ela vai se expandir juntamente. Eu escolhi esse cabo aqui, ele tem 24 fibras, lembrando que cada fibra que sai do servidor atende a 64 usuários. Também escolhi essa de 4 fibras aqui para estruturar pelo bairro. Então, depois que eu pego lá na minha caixa de coleta lá, eu pego e saio com essa esse cabo de 4 fibras aqui para estruturar pelos bairros. E eu já vou explicar o porquê também. O meu cabo drop, eu escolhi esse aqui. Ele sai cerca de
1,22 por metro. Eu tô pulando um pouco os preços aqui, porque a gente vai abordar isso aqui daqui a pouco, certo? Eu só quero que vocês entendam a estrutura. Aqui eu coloquei todos os links, então quem quiser acessar lá, pode ir lá acessar, certo? Agora, o Splinter. Eu escolhi esse Splinter 1 para 8 aqui. Tem vários, né? 1 para 4, 1 para 2. Mas eu tava vendo lá, 1 para 2 é quase o mesmo preço que esse daqui. Eu tava pensando em estruturar no bairro 1 para 2, só que ficaria inviável. Então eu estruturei com 1 para 8 mesmo. Essa aqui é a nossa caixa de emenda, né? Onde vai ficar, ela fica lá no poste para a gente fazer a instalação desses splitters aqui, certo? Ela custa cerca de R$ 194,90. E aqui está o link da onde eu tirei. Uma caixa de atendimento, é daqui que vai sair nosso cabo drop, né, para atender o cliente. Aqui chegaria as pontas da fibra, ele tem capacidade de 16 portas. O ponto de terminação, isso aqui geralmente fica lá na casa do cliente, né? Quando você chega com o cabo drop lá dentro, você usa ele com o próximo item nosso aqui, o patch cord, para fazer a ligação na nossa OLT, né? Isso, exatamente. Então ela custa. Lembrando que eu peguei um preço aqui de mercado, né? Se você for comprar muitas peças, ele sai muito barato. Aqui, ó, no caso, eu consegui achar. Para esse item aqui, eu consegui achar um pessoal que vendia bastante unidades, né? Então saía 3,17 cada uma. Mas você consegue encontrar mais barato. O Pet Cord eu achei ele bem caro, R$19,90, mas é aquilo, né? Eu achei ele unitário. Se tivesse por grande Em demanda, ele seria quantidade, com bem mais barato. certeza, ia ser mais em conta. Exatamente. Então, todo o preço, tem coisas que eu consegui achar por demanda e tem coisas que eu não consegui. Inclusive, eles têm lá, você consegue acessar nesse site aqui que eu coloquei aqui, ó. Deixa eu ver o nome do link. Não é esse aqui, não. Esse de cima. É uma empresa que se chama Loja do Galego. Você consegue fazer o orçamento da sua rede inteira. E aí eles te passam o valor que saía cada peça, certo? Bacana. O acoplador óptico, que seria para... Se a gente fizer alguma emenda lá na casa do cliente, a gente usaria esse acoplador óptico aqui. Mas isso aqui não é todos os casos, não é todas as instalações, né? A gente tem aquela caixa de terminal, então geralmente a gente usa isso aqui só quando acontece algum problema, ele quer passar por um conduíte, alguma coisa. E ele é muito baratinho. Aqui eu achei um kit de 100 unidades, saiu 2,37 cada um. Você pode manter dentro da maleta como chama? Do Isso, técnico, que se acontecer alguma coisa, ele tem como emendar. exatamente, porque o que acontece? Ele é muito barato e é que nem aqueles filtros que a gente usava antes na nossa rede quando era DSL, né? Que direto tinha que andar com um daquele na coisa porque dava interferência direto naquilo ali, você tinha que trocar. A ancoragem, né? Eu vou falar, tem dois tipos de ferragem, a de ancoragem e a de fixação. Vou falar agora da ancoragem. Basicamente, a da ancoragem tem vários modos de ancorar. Esse é um deles. Eu deixei um link aqui para baixo, depois eu mostro. Um cara que fala sobre os tipos de ancoragem que tem e os tipos de fixação. Eu optei por essa aqui porque ela, vamos dizer, é a mais segura, assim, porque ela usa uma estrutura assim mais robusta. Ela tem essa braçadeira aqui que a gente está vendo. Aí ela tem um parafuso para grimpar esse olho esse olhar M12 aqui, o suporte para BEP e o grampo de suspensão. Essa aqui é o que a gente chama de BEP, né? E ela ficaria dessa forma aqui, assim. Então, para cada poste, a gente teria que usar dois, tá vendo? Um para cada lado. Para que serve isso? Para quando o caminhão passar aqui, ele não puxar lá dentro da sede ou dentro de algum lugar, não desestruturar a sua rede inteira, né? Ele estoura o cabo, mas não puxa de outro lugar, certo? Porque é mais fácil fazer uma emenda ou passar um novo fio do que eu ter que passar lá dentro da casa do cliente. Vamos supor, um caminhão passa, arrasta toda a fiação. Então, por isso a gente usa essa fixação aqui. O, esse kit de ancoragem aqui também a gente achei com o nome de ratinho, né? Basicamente você passa a sua fibra aqui no meio, né, para ancorar, e isso aqui fica preso na BEP, certo? A unidade saiu por 20,65. Eu consegui achar aqui, um conjunto de 20. Tem conjuntos maiores e quanto maior a demanda, a mesma coisa, mais barato sai. Aqui a BEP, ela é fixada lá com o parafuso que eu mostrei para vocês, ela sai 14,27. Ela já vem com parafuso M12 já, então esse já tá tudo aqui, né? Tanto a BEP quanto a estrutura de fixação, de suporte dela. O olhar, né? E aqui a BEP em si, que é para fixação, a braçadeira da BEP. Eu achei com 30 unidades,
Ela saiu 9,31 cada um. E basicamente isso aqui, se você for numa loja de ferragem, e tipo, vamos supor que você tem um fornecedor disso aqui, você consegue achar muito mais barato do que esse valor aqui. O kit, eu só cotei aqui para ficar mais fácil, que já que você tem que usar, o kit para fazer a fixação sai R$ 44,23. Levando em conta que a gente tem que usar uma BEP e dois lados para ancorar, né? Dois kit rato, Uhum. certo? A Certo. suspensão. A suspensão é geralmente usada para cabo drop, né? Porque o que acontece? Ele é rígido, ele tem uma haste que segura ele ali, e ele é usado mais para o cabo DOP, mas o DOP também é fixado dessa forma aqui, porque o que acontece? A gente tem uma NR que ela regulamenta que a cada 30 metros, depois mais para baixo eu vou falar sobre isso, a cada 30 metros a gente tem que fazer uma ancoragem, né? Para a gente não ter uma barriga no fio. E aí, às vezes, o que acontece? Sai mais barato você colocar um kit, se não deu 30 metros, você colocar um kit de suspensão e fixar daqui 30 metros, do que você comprar esse kit que sai 44,23, certo? Ok. Ele aqui, ó, o custo do kit sai 14,21 desse kit aqui, enquanto esse aqui sai 44,23. Sai muito mais barato você suspender do que você ancorar, certo? Uhum. Aí aqui tem um link, esse cara aqui, eu não vou abrir, mas quem quiser depois eu vou passar para o professor quiser encaminhar para o pessoal. É um link que ele fala sobre todos os tipos de ancoragem, os tipos de suspensão, que são mais de um. Então, nesse link tem tudo e foi ele que eu usei como base. Agora a questão das ferramentas. A gente tem que ter toda essa. Levando em consideração que a gente vai capacitar um técnico, ou até mesmo contratar um técnico, a gente tem que dar para eles equipamentos, certo? A não ser que seja daqueles técnicos que eles só são prestadores de serviço, mas no caso aqui eu não considerei isso. A gente precisa de um crivador, né? Para fazer para estruturar a rede, a gente precisa de um crivador, um decapador de fibra e o decapador de cabo. E os equipamentos de limpeza. Para facilitar, eu achei esse kit que já tem tudo, já que a gente consegue crivar o cabo em 90 graus e tudo mais, certo? Então, para ficar mais fácil, eu achei um kit. Mas se você for comprar separadamente, provavelmente sai quase o mesmo valor. E com alta demanda deve ser mais barato, certo? Então, esse kit aqui seria fornecido lá pro seu técnico de instalação. Uhum. E uma máquina de fusão aqui. Eu vi essa máquina de fusão aqui, vi mais outros modelos, mas o que acontece? Eu achei essa mais bem estruturada na questão de montagem. Tem umas que elas têm um display aqui na frente que ele fica meio que solto. Sabendo como que funciona técnico, né? E é um equipamento muito caro, é melhor pegar uma coisa mais reforçada, para que a Mais gente consiga eficaz. garantir. Então eu peguei esse daqui de R$ 10.500. O outro varia R$ 2.000. Para quem está fazendo uma instalação, uma sede dessa, não vai tanta diferença, certo? Uhum. Então, basicamente, esses são os equipamentos que a gente precisa ter, né? E agora, os equipamentos para aferição. Isso aqui seria os técnicos de instalações, né? E aqui Aham. seria mais para os técnicos de reparo. A gente precisa desse OTDR aqui, que é um sensor que ele consegue indicar onde está a ruptura da fibra, né, com precisão. Isso é um lado bom da rede GPON, porque ela realmente tem esse equipamento. Na EPON, o cara até fala no vídeo que ele não tem esse equipamento aqui, é difícil achar quando você tem uma ruptura, certo? Os É equipamentos que verdade. tem são quase imprecisos para isso, então por isso eu já escolhi a GPON, porque a gente consegue agilizar o processo técnico. Ele coloca esse equipamento lá e já consegue achar onde está o erro. O Power Meter, né, para medir o nível de luz, é uma canetinha. E o microscópio óptico, eu coloquei aqui que ele é optativo. O que acontece? Tem outras formas. Não é comum você achar um técnico usando esse microscópio. O que acontece? Esses microscópios ou são aqueles super caros, ou é aquele microscópio USB. E aí ele teria que andar com um computador. E a precisão dele não é muito boa. É mais fácil você limpar ela bem, colocar no equipamento e ver lá pelo display do equipamento, certo? Uhum. Agora vamos falar sobre a estrutura em si e tudo isso que foi cotado, agora a gente vai aplicar. Aqui é a cidade, eu vou fazer primeiro a instalação da fibra ótica. Aqui no centro, aqui, deixa eu tirar um pouco do zoom, é melhor para a gente ver. Certo. Aqui é a minha sede. Aí o que acontece? Qual a ideia? Eu passo um cabo aqui, esse amarelo aqui, são cabos de 24 fios, certo?
E aqui outro cabo de 24 fios. Então são 2 cabos saindo da sede de 24 fios. Lembrando que cada fibra é capaz de atender 64 clientes, certo? Então, ó, se a gente colocar 24 vezes... são 48 no caso, porque a gente tem 2 fios, né? 48 vezes 64 dá 3.072 clientes que a gente consegue atender. Isso é, a população da cidade inteira, porque se você pensar em questão de população, se tem 5.000, você tem que pensar que normalmente tem 3 a 4 por casa. Então deve ter umas 1.000 casas na cidade. Então você está expandindo sua rede, permite no mínimo 3 vezes maior. Ah, desculpa, professor, tive um problema com a internet, não ouvi o que o senhor falou. Se você pensar, cada habitante, cada casa, não tem um habitante. Tem 3, Exatamente. 4, 5 pessoas numa casa. Na média, no Exatamente. Brasil, são 4 pessoas por casa. Se Então, você pegar essa média de 4 habitantes por casa, esse município tem 1.200 casas, mais ou menos. E você uhum. tem aproximadamente, pode atender mais de 3.000. Então, quer dizer, ele pode dobrar de tamanho que a sua estrutura não Exatamente. precisa mexer mais nada. Exatamente. Por isso que eu falei que lá no começo que ela é uma rede expansível, né? Porque eu já estruturei, basicamente eu atendi ponta a ponta da cidade, certo? Com a fibra ótica já. Então ela se a cidade crescer assim por um boom econômico e tudo mais, ela já está seguindo o caminho, já está bem estruturada para isso, certo? Hum. Então aqui eu falo basicamente isso que eu falei para vocês, né? Aqui ó, só vou ter que ler aqui porque é os dados que eu uso para o equipamento. Aqui ó, possui uma extensão de 2,8 de cabo com 24 fibras. 2,8 de ponta a ponta, tá? Daqui da última caixa de distribuição até essa outra caixa de distribuição aqui, certo? Possui 2 vias de cabo, essa via que eu falei para vocês que sai da sede e essa outra que vai aqui para cima aqui. 24 fibras e aqui eu falo que atende a 3.072 clientes, certo? E aí eu falo que a cada 30 metros, um kit de ancoragem de 2,8 é colocado, né? Lembra que eu falei para vocês que tem uma norma regulamentadora que fala que a cada 30 metros a gente tem que colocar esse kit de ancoragem. Então, no total, a gente vai usar 94 kits de ancoragem a cada 30 metros de poste. Saindo da sede até esse ponto aqui, eu vou ter que usar a cada 30 metros um kit de ancoragem. A gente tem 8 caixas de distribuição, que são essas daqui, ó. Cada via do fio, desse cabo de fibra, tem uma caixa de distribuição aqui, certo? São 4 cada via. Aí eu falo, cada via do cabo possui 4 caixas de distribuição, essas caixas são distribuídas. Basicamente é isso aqui que eu falei para vocês. O que atende 128 clientes a cada caixa, né? Cadê? Na sede precisamos de 3 OLTs, já que atende 1.024 cada uma, né? Que a gente lembra que são 16 lá, 16 clientes, 16 pontos de fibra. Então a gente precisa a gente precisa de 3 OLT para atender, cada um atendendo 1.024 clientes. Que aí a gente consegue chegar nesse valor de 3.072 aqui. 3 vezes 1.024, 3.072. Só por isso a gente precisa de 3 OLTs. Lembrando que eu estruturei a rede central, que é essa rede amarela aqui, como para deixar ela pronta já. Então por isso eu já compro esse equipamento já e já deixo ele armazenado lá, certo? Mas o resto, a distribuição de barro, dos bairros, ela pode ser feita depois e vamos supor, cabo drop, equipamento para distribuição e tudo mais, você pode comprar depois. Mas eu estruturei toda a rede central e já deixei pronta. Então, basicamente, eu fiz uma tabela aqui, ó. A gente precisa de fibra de 24 fios com 3 quilômetros, né? Era 2,8, mas eu arredondei aqui para a gente... coloquei pelo menos uns 200 metros de... Vamos supor que a gente tem que fazer algum desvio, alguma coisa, certo? Ficou esse valor aqui, só o custo das 24 fibras. A caixa de emenda, 8 unidades, ficou esse valor, 1.559. 3 unidades de OLT, 53 mil. A RAC, 1 unidade, que ela comporta até, acho que 12. Um kit ancoragem, 100 unidades, deu 4.423. Então, só para estruturar a nossa rede central ali, foi gasto R$ 100.495, que já é um preço bem alto já. Uhum. As fibras que saem da sede são ligadas na OLT sem nenhuma divisão. Aqui, ó. Basicamente, eu estou explicando isso aqui, né? Ó. Essa sede aqui, as caixas de distribuição e caixa de distribuição. É isso que o organograma faz, ó, a sede
e eu vou mostrando as caixas de distribuição, tá vendo? Eu falo que a primeira é a 1, 2, a 3 e a 4, assim como tá aqui, ó. Aqui a distribuição 1 vem para cá, 2, a 3, a 4, e aqui, para você saber localizar lá no sistema, elas têm que ter nomenclaturas. E aí eu começo daqui a partir da 5. E é isso que eu faço aqui só para explicar como seria a hierarquia da rede, certo? Uhum. Agora a gente vai fazer a distribuição do bairro. Eu levei em mente aqui, toda a minha rede central já tá estruturada. Aquele é o valor final da minha rede central. E agora a estruturação de bairro eu vou fazer de acordo com demanda. No caso da proposta que o professor passou, a gente tinha que atender 100 clientes, certo? Então, eu só cotei para um bairro, a estruturação de um bairro e atendi apenas 100 clientes. Aqui, eu lembro que eu cotei uma fibra lá de um cabo de 4 fibras, né? Basicamente é para isso. Cada ponta de fibra vai ficar numa caixa de distribuição aqui. Então nessa região aqui eu consigo atender 16 pessoas, porque uma fibra ela consegue atender 64, certo? Então, perdão, uma fibra consegue atender 64. Então, só nessa região aqui, eu peguei uma fibra daqui, ó, são 4 vias de fibra. Peguei 4 vias da fibra, eu posso atender nessa região são. Peraí, deixa eu só ver se isso é caixa de distribuição, splitter, 1 para 8 aqui. Eu usei um splitter para 8, então o que acontece? É isso que eu tinha que ver. O que acontece? Chegam aqui 20. Vamos supor que eu não deixei nenhuma fibra em nenhum ponto. Então, aqui nesse ponto final da caixa de distribuição aqui, eu teria 24 vias, certo? Eu pego somente uma dela, uma só, e coloco um splitter 1 para 8, certo? Eu faço a minha primeira divisão de splitter, eu posso fazer isso 2 vezes, faço a minha primeira divisão de splitter aqui. O que acontece? Nessa 1 para 8 eu venho e encaixo, eu pego 1 para 8, separo 4 e encaixo 4 fibras. E pego os outros 4 que restaram e encaixo outra fibra, que seria a roxa e a vermelha, certo? E aí eu usei um splitter inteiro. Ainda posso fazer uma distribuição. Lembrando que no final do coisa eu posso... O que eu fiz aí, basicamente, quando eu fiz isso? Eu separei 32 para cada lado. Então, a rede vermelha tem capacidade de 32 e a roxa a capacidade de 32, certo? Certo. E aí, o que acontece aqui? E agora eu vou deixando 8 clientes em cada ponta, porque, vamos supor, tenho 32 para cada lado, 32 dividido por 4 caixas de distribuição dá 8, certo? Isso. Então, nessa região aqui eu consigo atender 8 clientes. Nessa região aqui eu consigo atender 8 clientes. E assim vai, tá vendo? E aqui também, é essa mesma coisa. 8 clientes nessa região, 8 clientes nessa região, 8 clientes nessa região. Aí pode ser que, vamos supor que isso aqui eu fiz só para atender 100 clientes, né? No caso, a gente vai conseguir atender. Se isso não suprir a demanda, o que a gente pode fazer? Lembra que a gente está chegando com 24 vias de fio, 24 vias de fio aqui que não foi usado anteriormente. Então a gente pode tirar mais uma via do fio e espalhar caixas por aqui para atender mais 64, entendeu? Por isso eu falo que a rede é totalmente expansível, porque de acordo com a demanda do bairro a gente pode aumentar o número de caixas de distribuição, certo? Exato. Lembrando que eu só peguei uma via, ou seja, ainda tenho 23 sobrando aqui, certo? E aí eu cotei, né, a cada 30 metros eu coloco um kit de ancoragem, então deu 37 unidades aqui. Eu uso 1,1 km, ou seja, isso aqui tudo ó, tem 1,1 km de fio, de 4 fibras. Os pontos que possuem nomenclatura caixa possuem a seguinte estrutura. A caixa CTO. É só para lembrar que a gente usou a caixa CTO e cada uma delas pode atender 16 clientes, certo? Que é exatamente o que a gente precisa. Já que uma via que atende 16 clientes, ela uma caixa só já dá conta disso aí. Só que a gente precisa de 8, porque é uma caixa aqui, uma caixa aqui, uma caixa aqui e todas essas 8 caixas, certo? E aqui eu faço a caixa de distribuição central, pegando uma via só, e eu fico com essa arquitetura aqui, ó. A caixa 2, caixa 3, caixa 1, caixa 4. E aqui, por que tá com essas nomenclaturas? Pensei não, né? É assim que funciona. Existe um sistema que você pesquisa, quanto que tem nessa caixa aqui? Aí você vai lá e vê quais caixas disponíveis naquele bairro, quais estão ocupadas, quantas fibras tem em cada caixa, para você ter realmente um controle, né? Senão você não consegue ter um controle. Por isso cada caixa tem uma nomenclatura. Aí daqui, vamos supor, eu vou distribuir mais uma, nesse bairro eu vou distribuir mais uma caixa. Eu começo não a partir da caixa 1 de novo, eu vou a partir da caixa 9, certo? Fibra com 4 fios, eu coloquei 1,1 km, mas eu coloquei uma sobra aqui de 1,5 km,
Lembrando que em bairro a gente geralmente tem muito problema com essa questão de postes, né? Que as dimensões nunca são certas, porque senão você vai colocar um poste bem na frente da casa do cliente, então eles sempre passam um pouco, então eu coloquei 1,5 km aqui para a gente conseguir fazer alguns desvios. Ficou 8.340. A caixa de emenda que eu preciso colocar, que é aquela caixinha preta lá, saiu 1.559, certo? Essa caixinha de emenda é aquela que a gente vai usar aqui na coisa de distribuição e um em cada ponta aqui também, certo? Uhum. E é onde a gente estiver colocando splinter, a gente tem que usar essa caixa de distribuição. A caixa CTO, já acabei de falar, e o kit de ancoragem, que são esses kits que eu falei aqui, que a gente usou 37 unidades, certo? Até aqui alguma dúvida? A Não, gente vai tranquilo. agora fazer a distribuição para o cliente. Eu estruturei assim, depois eu vou juntar tudo e falar quanto que sai o preço final, né? Mas eu estou mostrando um passo a passo para mostrar. Eu estruturei a rede central, estruturei a rede do bairro e agora eu vou fazer a distribuição para o cliente. No caso aqui, eu vou cotar para fazer a distribuição em um cliente só. Aí eu coloquei aqui o pior caso possível. Vamos supor, qual que é o pior caso possível que a gente tem aqui no mapa? Vamos supor, todas vamos supor, vamos pegar essa rua aqui. Vamos supor que essa caixa já esteja cheia já. Qual o pior caso? Eu tenho que pegar dessa caixa aqui e vir até aqui, certo? É, Então, até aqui tem 120 metros. Então, eu cotei o pior caso possível. Ah, mas, cara, só tem uma caixa aqui, a caixa 5 para atender o cara lá. Você não vai sair daqui e vai passar cabo drop até lá já. Mesmo que tenha 500 metros, é mais viável você puxar uma fibra e abrir mais uma caixa de distribuição do que você puxar tudo isso de cabo drop, certo? exato. Então, basicamente é isso. Será exemplificado usando a ligação apenas a uma cidade com custo hipotético. O cliente. Basicamente, o que eu falo aqui. Eu explico a situação que eu já falei para vocês, certo? Será usado um cabo DOP que será fixado no poste, meio de kit. E aí eu falo dos kits, que já que é 120 metros, a cada 30 metros eu tenho que colocar um kit de fixação, eu vou usar 4 kits, certo? Aham. Cabo DOP 120 metros, é o pior dos casos, né? Na verdade, calma aí, eu coloquei lá em cima que o pior dos casos é 100 metros. Que eu acho que a distância daqui até aqui é 100 metros, certo? Só que eu coloquei 120 metros porque sempre tem cliente que quer levar lá pro fundo do quintal o aparelho, certo? Então eu já Exato. pensei nisso já porque realmente, tipo assim, a gente pega do poste, mas a gente não vai levar até a frente da casa do cliente. A gente vai levar até dentro da casa do cliente. Então coloca pelo menos uns 20 metros aí para dentro da casa do cliente para a gente conseguir atender ele, certo? Então Uhum. deu 122 aqui para fazer isso a instalação só de um cliente. O kit de suspensão, né, 56,84. O pet coder, que é R$19,90, tá caro, eu sei que tá caro, mas foi o que eu achei mais barato. Caixa de terminação, que é aquela caixinha branca onde você entra com o cabo drop e sai com o pet code, certo? Uhum. A ON1, que é o que a gente conhece como modem, né? No nosso caso aqui, a gente ainda continua usando o termo modem. É o nosso modem. E o roteador aqui, no caso opcional, que é 79,53. Sai 446,74 a instalação para um cliente, certo? Uhum. Geralmente, a média, eu até falo aqui que a média de instalação é de R$300, né? Geralmente é esse valor que, tanto em Birigui eu paguei esse valor, e aqui em São Paulo eu paguei um valor semelhante, né? R$320, certo? Tá um pouco elevado, mas lembrando que a gente está considerando no pior dos casos aqui, certo? E eu E peguei. outra, você está comprando também algumas coisas unitário, não em quantidade. Exatamente. Então, quando você compra em quantidade, a gente consegue chegar nesse valor aí. E lembrando que a gente está cobrando, eu tenho funcionários técnicos trabalhando para mim, então eu não tenho que pagar um valor de instalação para eles, certo? Uhum. Tá, os equipamentos que eu tenho. Aqui, ó, equipamentos. Lá eu separei uma das estruturas do equipamento. O que que eu vou ter que ter aqui? Eu vou ter que separar os meus técnicos, certo? Aí eu falo aqui, ó, supondo que tivéssemos 8 técnicos de serviço da empresa, prestando serviço com seus devidos carros particulares, para a gente cortar essa parte de transporte, né? Uhum. Remuneração de acordo com a CLT, ou seja, eu não tenho que pagar nenhum encargo para ele por instalação. É, e eu coloco eles para trabalhar em dupla para agilizar tanto a rede central, e eles não trabalham sozinhos, é muito raro você ver um técnico. Geralmente é para reparo que vem sozinho, certo? Uhum. Onde os mesmos já possuem experiência comprovada para instalações de fibra. Ou seja, eu pego um cara que já tem experiência, certo? Um curso,
e coloco ele para trabalhar para mim tirar essa parte de capacitação, certo? Só para cortar um pouco de informações para não ficar muito cheio. Já está muito cheio já, na verdade. Então eu tenho que comprar, já que eles estão trabalhando em dupla, e eu tenho oito técnicos, vamos supor que eu tenho quatro equipes, certo? Então eu tenho que ter 4 unidades de cada equipamento. O kit de ferramentas eu tenho que ter 4 unidades, que é aquele kitzinho que tem toda a parte de gripagem, toda a parte de estruturação, né, para fazer a rede. A máquina de fusão, eu coloquei 4 unidades, mas poderia ser menos, a gente poderia, vamos supor, dar 2 unidades só para quem está trabalhando na rede central, certo? E para os caras que estão trabalhando nas pontas, comprar uma só e eles vão buscar de acordo com a demanda, certo? Mas eu achei melhor já colocar aqui e já deixar estruturado dessa forma. O TDR, a gente também vai precisar de 4 unidades, vai sair 22 mil. Então, só de equipamento, a gente vai gastar 65.784. Lembrando que essa TDR é aquele onde você consegue detectar o rompimento da fibra, né? Então, esse aqui não tem jeito, tem que dar para as 4 equipes. Só os equipamentos saem 65.784. Se você for analisar o custo-benefício, porque o que acontece? Se o cara vai cobrar, vamos supor, você comprou uma empresa prestadora de serviço, que nem acontece aqui em São Paulo. Só o valor que você vai gastar mensal, porque você tem, mesmo que você cobre a instalação, você tem que pagar o cara por instalação, por visita de reparo, então acaba saindo mais caro a longo prazo, certo? Mas você também tira algumas burocracias da empresa, como ter um funcionário contratado, e aí que entra as vantagens, mas não vem ao caso agora. Tá. Gastos operacionais. Aí eu coloquei aqui, lá no tópico, professor, tem uma parte que você fala pra gente cotar a parte de computadores e tudo mais. O que eu fiz aqui? Basicamente, para ajudar e já não deixar, já que o foco maior mesmo é a nossa estruturação de rede, o que eu fiz? Eu coloquei aqui que um salário médio de técnico é R$ 2.000 e falei que a gente tem que gastar, já que a gente está montando um provedor de serviço, né? Atendimento com o cliente, a gente tem que ter uma central ali de telemarketing, né? A parte de venda, porque a gente acabou de chegar na empresa, marketing e os impostos, que alguns eu vou abordar, que é sobre a rede em si. Agora, os impostos que são encargo são coisas burocráticas, eu nem vou abordar, e eu coloquei aqui que seria um gasto aqui de 50 mil por mês, certo? Ok. E eu acho que fica mais tranquilo e a gente trabalha com esse valor. Isso é contratando funcionário, pagando funcionário, imposto, então a gente tem gasto mensal. Certo. Tá. Outra coisa aqui, para a gente finalizar, essa parte de rede, de estruturação da rede, a gente tem link de internet. Eu pesquisei bastante sobre link de internet. Todos eles pedem para cotar, e logo na cara já eles pedem o seu CNPJ, para já não ficar, porque não sei o porquê. É que nem quando um técnico vai fazer serviço, só para estruturar um programador fazer um serviço, só para estruturar, fazer todo o plano do seu coisa, ele já cobra um valor já, certo? Então, basicamente, é isso que os caras fazem para não ficar perdendo tempo, porque eles sabem que quem está montando o provedor tem dinheiro. Então, o que acontece? Não achei um valor, não consegui achar um valor específico. O único que eu achei foi da Vivo, que ele vende um link por R$ 500, eu acho, 300 mega, certo? E ele, tipo, não é um link para provedor, é um link para empresas que querem, tipo, ter uma alta velocidade na empresa, certo? Então, tipo assim, foi difícil encontrar. Eu achei mais em fórum mesmo, certo? Então, o que acontece aqui? Eu coloquei, já que a gente vai ter que atender 100 clientes, eu coloquei que a gente contratou um link dedicado de 800 mega. Coloquei que o upload e o download são idênticos, né? Porque a gente está trabalhando aqui com estrutura GPON, né? Já que o perfil de clientes não é usar a banda inteira, podemos distribuir o link de 100 mega para 16 pessoas. Um adendo aqui. O que eu fiz aqui? Peraí, calma aí. Fazendo... Aqui, ó. A gente vai ter em cada... Quando a gente divide 100 megas para 16 pessoas, a gente tem pelo menos 6,25 megabits dedicado para cada um. O resto vai ser de realocado, né? Se o cara não está usando esse 6,25, eu realoco. E como que funciona isso aqui? Eu li... aquele mesmo link, aquele mesmo cara que mostrou o curso, professor, ele explica por que você deve colocar um link de 100 mega. Mesmo que o seu... Ele fala assim, que a cada 10 mega que você vende, você tem que contratar um mega, né? Aí, Isso, exatamente. o que ele explica? Ele fala assim, ó, quando você oferece 20 megas, o cara
A Fit fez isso. O que acontece? Quando eu contratei lá na Fit, ela dava 20 megas. Então o cara usava normal lá, 20 megas, tem uma distribuição lá para 8 clientes, certo? Uhum. Só que o que a Fit fez? Ela jogou para 100. O mesmo valor que você pagava por 20, ele jogou. Era 50, minto. 50 e jogou para 100. E o que esse cara explica? Ele fala assim que, mesmo você jogando o link lá em cima, você aumenta o seu valor, mas o consumo de banda continua o mesmo, entendeu? Exato. Hoje você não consegue gastar 100 megas, a não ser que um ou doido está fazendo um download, mas ele não fica Exatamente. 24 horas fazendo download. Ele vai Exatamente. fazer o download durante 1 hora e já libera o link. Exatamente. Aí eu usei isso como base, é o que eu fiz. Eu coloquei, ele mostra todo um estudo lá, eu coloquei esse link aqui que explica, deixei aqui o link. O que ele fala? Ele fala que, em média, a gente usa, eu acho que são 3 3 megabits por segundo, usando Netflix, uma pessoa, ele usa como exemplo uma pessoa de quatro pessoas, né, uma casa com 4 pessoas. Usando Netflix, jogando e tudo mais, você tem ali um máximo 5 megas de uso. Ali por segundo, eu falo, né? A não ser Aham, quando você está fazendo constante, esse né? download. É constante. Então, o que acontece? Eu, com 6,25 eu consigo atender. Aí, o que acontece? Se eu tiver algum problema, já que é uma estrutura GPON, se eu tiver algum problema, o que eu faço? Eu aumento pelo menos 1 mega o link naquela, já que eu tenho uma estrutura GPON, eu tenho lá todas as fibras saindo, certo? O que eu faço? Uhum. Eu pego a porta que tá saindo, que eu tô tendo problema, porque os caras estão falando que a internet tá lenta, e subo 1 mega lá, entendeu? E aí eu consigo aumentar a banda para cada extremidade, para cada ponta, né, cada cliente. E aí eu acabo com o problema. O que acontece? Eu consigo economizar contratando na hora do provedor. É mais fácil esperar alguém reclamar, né? Porque eles vão reclamar, porque quando você compra fibras, o pessoal tem uma exigência maior, né? Porque sabe que é bom. Então é mais Aham, fácil você esperar uma reclamação e aumentar o link de mega do que você ficar dando banda à toa, entendeu? E ele explica exato. tudo nesse vídeo aqui. Então, por isso, só explicando por que eu consegui dividir 100 mega para 16 pessoas de vez de dividir para 8 pessoas, certo? Uhum. E aí, tá, certo. Com 800 mega, e seguindo a lógica anterior, 100 mega atenderiam 128 assinantes, certo? Uhum. Mas a nossa proposta é atender 100 clientes. E posteriormente, com a expansão, aumentar o link. Aqui tem duas informações aqui. O que acontece? Eu tenho 28 clientes aqui. Ou seja, a banda que seria de 28 clientes ali separada, sem uso, entendeu? Então, se eu Uhum. tiver um problema com esses caras que ficam fazendo download, eu tenho ainda, basicamente, a banda de 28 clientes para jogar na banda dele, entendeu? É, você pode expandir em qualquer momento, né? Exatamente. E aí eu posso, além disso, comprar mais, comprar mais link, né? Aí Uhum. é, aí eu falo aqui que é difícil orçar 1 mega, né? Aí o que acontece? Eu achei o preço médio, lembra que eu falei da Vivo, né? O Uhum. da Vivo, 1 mega, tava custando R$ 17. Aí eu fiz as contas aqui, eu não coloquei aqui, mas eu fiz as contas. Basicamente, 90, se você cobrasse R$ 90 do seu cliente final, você ainda ficaria devendo para pagar o link, certo? Certo. Se você pegasse todos esses 128 clientes, vamos supor que esteja todos alocados, eu pego esse valor e vou pagar o link, não dá ainda, mesmo ele pagando a mensalidade. Então não faz sentido para mim fazer isso, né? Sem falar os Uhum. custos de manutenção e tudo mais. Aí eu ia quebrar. Então o que acontece? Eu vi em fóruns que os caras colocam 10 megas. Eu nem coloquei a fonte porque é um fórum, certo? Então eu Uhum. coloquei aqui um preço de 10 reais. Aí eu vejo o cara falando que para provedor sai mais barato, consegue sair até R$ 5. E tem outros fatores que são associados, tipo a distância do data center. Tem várias coisas que influenciam. Por isso eles pedem para fazer a cotação, né? Que às vezes tem uns caras ganhando muito dinheiro lá no Nordeste, que é da seguinte forma: tem até um cara que explica bem isso. O que acontece? Os caras têm um data center aqui em São Paulo e eles jogam um link do provedor, fazem uma ligação lá para o Nordeste, certo? Aí o que eles Uhum. fazem? Eles vendem o link de São Paulo o pessoal do Nordeste, mas tipo não para o cliente final, né, para o provedor. Aí Distribui entre eles. exatamente. Aí o que acontece? Aí ele fala assim: "Ah, o link meu custa". O cara tá vendendo um link lá, o cara que tem um data center na cidade, fala assim: "Eu tô vendendo por R$ 12. Eles falam assim: "Eu vendo por 6". E aí no final o que eles fazem? Eles 6 mais o custo mensal que você vai ter que pagar
para eles manterem a ligação entre São Paulo e Nordeste, entendeu? Eles vendem o mega mais barato, mas eles cobram de outro jeito, entendeu? Entendi. Então por isso eu coloquei esse preço médio aqui, que é o que eles falam lá no fórum. Então aqui é o custo final, a gente já chega na parte final do custo da fibra, né? Eu separei em duas partes, o custo fixo, né, de instalação, na parte final, e o custo mensal que eu vou ter com isso aí, certo? Porque vamos supor, o link eu tenho que pagar mensalmente, então o custo mensal não tem como eu colocar ele num valor de investimento inicial, certo? Então o que acontece? Eu falo aqui que eu vou fazer uma conexão FTTX, né? FTTX porque eu ainda não aqui eu tô falando da rede inteira, quando eu coloco o X no final. Do estilo GPON, a rede central, para mim, ela saiu 100.495,66 centavos. A distribuição do bairro saiu 12.445,71. Equipamentos para técnico saiu 65.784. E eu estava dando uma pesquisada, eu achei essa licença de serviço SCM. Você tem que pagar ela, senão você é uma licença que você paga para a Anatel, né? Para você poder fazer essa distribuição, senão você não pode fazer essa distribuição, certo? O que acontece? Você pode atender até 2.000 clientes, sem comprar a licença. Mas a cidade tem 5.000 e o nosso link que a gente já está estruturando é para R$3.000. Pode até comprar posteriormente, mas é mais fácil já comprar agora já do que esquecer depois, né? No custo, né? Exatamente. Aí saiu o total para estruturação aqui, ó. Saiu 187.735, certo? O que acontece? Lembrando que eu acho que eu esqueci de mencionar isso. A questão aqui do cliente, essa é a instalação para um cliente só. Aí eu falei sim, né? É a instalação para um cliente. Agora, os custos mensais. Cadê? O link, né, que é R$8.000. Lembrando que eu contratei 800 mega a R$10 cada um. Gastos operacionais eu coloquei 50 mil, é aquele gasto que eu justifiquei lá em cima, falando que eu tenho marketing, venda e tudo mais. E coloquei ainda um imprevisto aqui, que é desperdício de material, problema que eu tive que pagar com funcionário e tudo mais. Coloquei uma variância de R$10.000 aí no lucro da empresa, certo? Certo. Aí eu falo aqui que pode aumentar exponencialmente. Por que isso? Porque quanto mais clientes eu tenho, maior vai ser meu link, maior vai ser a minha estrutura de rede, eu vou ter que colocar mais uma distribuição de bairro e tudo mais, certo? Então, basicamente, para a rede de fibra ótica foi isso. Lembrando que eu coloquei lá o valor de distribuição central e tudo mais. Essa distribuição de bairro aqui, apesar que está escrito distribuição de bairro, já está a soma da distribuição do bairro mais o atendimento a 100 clientes, certo? Lembrando que o cliente vai pagar, né? Então ele vai ser descontado depois uma parte, certo? Então, basicamente, a parte de estruturação de fibra é essa daqui. Se alguém já tiver alguma dúvida, pode falar, que a gente vai para a parte de rádio agora. Eu tentei trazer o máximo possível de informação que a gente aprendeu em aula, nos vídeos e tudo mais, para dentro do projeto, né? E é isso daí. Pessoal, dúvidas? Acho que Tudo não. certo. Tá. Então essa é a rede central. Os encargos que eu tirei aqui foi questão de administrativa, né? Eu não cotei isso. Lembra que eu tinha falado de impostos? O imposto que é importante pra gente aqui é esse daqui. Então eu cotei ele aqui, certo? O resto vai ficar naquele custo genérico de R$50 mil lá. Agora a rede sem fio, né? Lá naquela. Deixa eu só abrir aqui, eu acho que no coisa fica melhor. Vocês conseguem ver meu navegador aqui? Opa! O que acontece aqui, ó? Eu tenho aqui a minha rede central, né? Eu não atendi esse bairro aqui, porque se você der um zoom aqui, você vê que é uma área ainda em desenvolvimento, né? Tá vendo que é uma rua de barro aqui. Então eu não atendi esse bairro aqui, não. Aí depois pode escolher se vai ser um atendimento via rádio, se ele se expandir, ou via fibra ótica, é só puxar um link. Eu já deixei essa sede aqui para ficar fácil puxar um link para cá, certo? Aqui é o bairro que a gente estruturou, só para a gente conhecer um pouco melhor. Aqui é o bairro que a gente estruturou. Aqui é a nossa rede central, ó. A gente tem pontos de distribuição no local, assim, de fácil coisa, ó, que nem esse ponto de distribuição aqui. Eu posso atender toda essa área aqui, e nessa área aqui eu puxo desse ponto de distribuição aqui, ó.
e esse ponto de distribuição aqui, ó, tá vendo? Aqui que eu fiz lá, acho que eu até passei batido porque eu dissertei isso. Eu deixo, já que são 24 fibras, eu deixo pelo menos duas dedicadas para cada caixa, entendeu? Que aí eu consigo atender 128 clientes. O resto, eu só vou, de acordo com a demanda, eu vou matando. Se eu precisar dela aqui, eu corto ela aqui no final, entendeu? Eu posso atender, ó, a caixa de distribuição desse link pode atender esse. Eu pensei que esse bairro aqui, ó, na verdade é bem similar ao bairro que a gente tem lá em Birigui, né? Então eu creio que ele vai se expandir para cá, por isso eu deixei duas caixas de distribuição bem próximas aqui, certo? Certo. Lembrando que a gente pode pegar mais algumas fibras aqui e puxar para cá, né? A gente tem 24 fibras no final. É 24 menos, ó, eu tô deixando duas em cada caixa, são 8 menos 8, a gente ainda tem 16, é isso? 16 fibras em cada. 16 fibras no final do poste. Para Aqui é poder assim. saber, você pode expandir em qualquer ponto desse daí mais pontos. Exato. 16, ainda 16 vias, ó, são 1.024 clientes. É. Então, e aqui também é um bairro em expansão, tá vendo? Uhum. Então eu deixei também estruturado. E a parte de fibra ótica não, de rádio, é essa parte aqui, tá vendo? Posso jogar link para outro lugar, mas aqui já não tem mais nada, tá vendo? Então, basicamente é essa área aqui, ó. E o centro aqui tem duas caixas de distribuição e eu posso puxar ainda uma fibra aqui pro meio aqui para atender, se não der conta, né? Essa área aqui. E puxar ainda para Uhum. cá. Então dá para se perceber que a questão da fibra ela tá bem estruturada para atender a cidade inteira, né? Ela tá num ponto específico ali para atender a cidade inteira, certo? Certo. E agora, qual é a ideia? A gente pegar essa parte rural aqui, eu até marquei aqui, a gente vai estabelecer um link aqui via rádio, certo? Uhum. Para via rádio, o professor falou para trabalhar com as piores hipóteses. A pior hipótese que eu tenho aqui, eu fui mensurando aqui no Google Earth, a gente tem uma reguinha aqui, a gente consegue mensurar, né? Então, pior caso que a gente tem, ó, tá vendo? O pior caso que a gente tem é, o máximo aqui é 1,1 km, arredondando. Então, foi isso que eu usei como base, certo? Para fazer Uhum. toda a estruturação da rede. Antena. Isso aqui também foi do vídeo que o professor mandou lá, dê uma olhada naquele vídeo de estruturação de rede de fibra não, de rádio, ele mostra lá. Uhum. Ele fala sobre duas antenas lá. Essa é uma das antenas que ele fala. É, essa é uma antena que ela pode ser vertical ou horizontal. Ela é usada para 1,5 km até 3 km. Ou seja, é uma antena muito potente. E a gente tem 1,1. Então, a gente vai conseguir atender muito bem os clientes, certo? Certo. E para antena de recepção, calma aí, eu já vou falar desse equipamento aí. Tá, depois eu falo da antena de recepção. A gente tem que usar uma antena específica para recepção também, para a gente não perder a capacidade, né? Lá também ele fala sobre esse equipamento aqui, que é um protetor de surto. Ele fala para usar dois. O que acontece? Isso aqui. Se você tiver uma carga elétrica aqui, né? Ele aterra essa carga jogando pro. Ele aterra a carga, né? Ele cria um caminho, um desvio para não queimar a parte ativa da sua rede, certo? Então esse aqui é um Uhum. protetor. E ele lembrando que se for uma área que tem muito raio, uma área que tem muita tempestade, sai até barato você colocar um equipamento desse. São R$ 189 para você não ter problema com descarga elétrica, né? Que é um dos grandes problemas que a gente tem quando a gente trabalha assim com rede, Uhum. certo? Aqui tem eu exemplifico, né, um ataque de surto, de dano e tudo mais. Roteador, esse aqui inclusive é o que eu usei na última, né? É o mesmo roteador porque ele entrega uma potência boa. A gente pode trocar esse equipamento. Talvez para uma sede ele esteja um pouco baixo por se tratar de potência de transmissão de 20 dB, mas para uma residência seria alto. Mas o que acontece? Eu usei esse equipamento aqui por causa que, devido à antena, a gente consegue fazer o seguinte: a gente consegue usar um ramo da fibra para fazer a instalação desse equipamento aqui e jogar dele para antena, entendeu? Usando o link da fibra. Tem antenas até que trabalham direto com a fibra. Você joga o link da fibra aqui, você pega direto do seu equipamento lá e joga direto aqui e ele consegue fazer a distribuição. Mas acho que eu achei o preço em dólar e tem algumas que nem estão disponível o ponto ENCE lá que a gente tem. Então eu queria até usar ela, mas não tem o ponto ENCE, então não tinha o que fazer, certo? Porque eu não conseguiria colocar no rádio móvel. Uhum. Então eu usei esse equipamento aqui de 20 dB e depois eu vou explicar como melhorar o sinal se eu quiser trocar esse equipamento aqui. Eu peguei um kit, para facilitar aqui, eu peguei um kit de glimpagem, né?
só para facilitar, saiu R$80. E ele já vem aqui com 20 metros de RJ45 já. Que dá pra gente fazer a instalação já na sede já, né? Então a antena saiu 1308. Eu coloquei uma só, né? Porque a gente ali, eu simulei que a gente vai atender 8 clientes ali, eu acho que se eu não me engano. Não, 10 clientes aqui, ó. O preço para instalação encontra-se estruturas da sede. Uma estrutura é capaz de atender até 8 clientes. Isso ele fala no vídeo lá, de 100 mega. Aí o que eu fiz? Eu coloquei 150 mega para distribuir para 100 clientes, certo? Uhum. Então, basicamente, eu acresci 50 mega aí, ou seja, vai ficar banda sobrando para atender 10 clientes. E aí eu já coloquei isso a mais porque a gente vai ter, se trata de rádio, então a gente tem perda de banda, tem tudo associado, então eu já coloquei banda a mais e só aumentei 2 clientes, certo? Seria aumentar 4 pelo menos, né? Antena, o protetor de surto, que é 189, eu usei um só, eles falam para usar 2, mas eu optei por usar um só. O que acontece? Eles colocam 2 protetores de surto, porque um fica no poste e outro fica na parte interna. Coloquei um só, coloquei na parte interna. Aí tem uma explicativa lá, lá no datasheet ele explica como funciona o protetor de surto, que basicamente tem 2, porque levando em consideração que o prédio não seja bem aterrado, né? Mas é uma empresa, então eu vou levar em consideração que eu esteja bem aterrado. Um AC12 aqui, 192, esse é o nosso roteador, o kit de instalação e um link de 10, a gente falou que é R$10. Eu comprei 150 mega, sai R$1.500. O valor total para estruturação na sede ficou R$3.270,97. Lembrando que está barato assim porque eu estou atendendo só 10 clientes. Certo? A antena, aquela antena lá que a gente usou, a AC, ela consegue atender de 1,5 a 3,5, né? Ou até mais. Só que para você conseguir receber esse sinal aí, a gente precisa de uma antena potente também, que é essa daqui, ó. Então eu usei essa daqui, ela custa R$474. Ela tem um ganho de antena de 27 dB e atende a 10 ou mais km, certo? É uma antena potente. Por que eu usei essa antena aqui de vez de usar uma antena convencional? Porque a gente pode usar aquelas antenas que o professor até mencionou no começo da matéria, espinhas de peixe, né? Caiu aí? Não, dá pra ouvir. Acho que o professor saiu. Espera um pouquinho, deixa eu voltar. Caiu uma galera ou não tinha ninguém mesmo, só tem a gente? Caiu o Birubi, Ah, o Birubi inteiro ganhou. Eu tô aqui. Eu caí, mas já voltei. Deixa eu esperar um pouco. Mas eu não prestei atenção, os outros estavam também já? Não, começou a cair geral, mano. Eu tava olhando na tela do Teams e começou a cair geral. Cara. Tô aqui, Caramba. agora. Aqui tá normal, né? Caraca. Aí voltou, ó, galera. Tá voltando aí. Aí. Levou ban. Todo mundo caiu, né? Menos o professor não voltou. O professor não voltou ainda não. Não, só quem é da FIP, só. Aqui, tipo assim, tinha tudo caído. Só consegui ver o mousezinho do Carlos mexendo. Ficou por uns 5 minutos, só o mouse do Carlos mexendo e nada. Sem som, Sem nada. sem nada, só o mousezinho mexendo. E a página rolando. Aí, o professor voltou. Aí, voltou. Voltou, professor. Eu caí a minha conexão, que tive que desligar tudo e ligar de novo. Caiu todo mundo, professor. Foi só seu. Foi todo mundo? Que é uma boa parte do pessoal. Foi, acho que problema com o Teams, eu acho. Enfim, pode eu usei ser. essa antena aqui, com 27 dp, é uma distância de 10 a mais km. Lembrando que o professor apresentou 2 antenas lá no começo do semestre, lá, que a espinha de peixe, né, que tem uma estrutura de espinha assim, e tem outras também. Tem uma antena muito convencional, já usei essa antena no sítio já, que acontece? Ela é uma antena que parece essas espinhas de peixe, e ela é 2.600 Hz. Ela é de 2G até. Ela não chega no 5G, ela chega até o 4G. E geralmente as empresas de rádio usam ela, porque ela é muito barata. Ela custa tipo R$70. Então eu só não optei por ela porque a gente não tem um ponto ENSE para fazer a simulação no rádio móvel. Mas as empresas de via rádio ou usam aquela lá,
ou usa uma quadradinha assim também que funciona na mesma ideia, só que ela atende até o 5G, né? 5 MHz, certo? Uhum. Mas aí depende muito, que se você desenvolver, isso aí varia. Se você estruturar uma rede com um link muito bom, né? Que chega uma potência boa até o cliente, que nem é o nosso caso aqui, daria para atender normalmente, mesmo que se fosse 4G, a nossa teria uma perca ali na velocidade, mas a gente teria uma banda muito grande, certo? Então compensa ainda. Mas então eu usei essa, então só por isso ficou cara aqui a antena louco e o roteador ficou 666. Eu vi que isso aqui varia entre 300 e 500 reais a instalação, certo? Então provavelmente a variação de preço aí é devido a essa antena aqui mesmo, certo? O valor de instalação aqui por cliente é 666 reais. Eu peguei e multipliquei por 10 e a gente conseguiu aqui para instalar 10 clientes, 6 mil reais, 644. Lembrando que o cliente que arca com isso aí, né? Uhum. Então, basicamente aqui, ó, o que eu vou fazer agora? Eu joguei todas essas informações que eu peguei aqui no Rádio Móvel. Aqui é a sede e aqui é um dos pontos. Coloquei 3 pontos nos piores casos para a gente poder analisar. Deixa eu dar um zoom aqui porque eu acho que fica melhor agora. Aqui, ó, nesse caso aqui, tivemos poucas áreas que tem uma perda aqui, tá vendo? A gente conseguiu chegar com 18 dB aqui. Tem 2 formas de melhorar esse sinal aqui. E o técnico tem que ter esses macetes, vamos dizer. Porque se você oscila essa altura aqui, claramente você não vai oscilar a altura do seu transmissor, né? Mas do receptor, você consegue atenuar essas perdas aí. O que acontece? Às vezes, quando você aumenta pouca coisa de 1 metro, você já consegue tirar vamos supor, esse exemplo aqui, esse vermelhinho aqui. Você consegue transferir essa zona aqui para essa daqui, entendeu? Uhum. Então, só com a variação de altura você já consegue... Lembrando, isso é porque a nossa antena de transmissora tem uma potência muito alta. Então, uma oscilação assim, é que nem aqueles caras que instalam Sky e fica apontando a antena para lá e para cá. É exatamente por causa disso aí, certo? Tentando achar o satélite lá, e aí coloca a antena num lugar, coloca no outro. Basicamente isso, só que a gente não teria um satélite, a gente teria uma antena transmissora. Coloquei aqui uma altura de 25, certo? E uma altura aqui no cliente eu coloquei de 8 metros aqui, certo? O que acontece? Eu coloquei, geralmente essas antenas elas são fixadas no topo da casa do cliente com a haste ainda, né? Então eu coloquei aí pelo menos uma altura um pouquinho maior, certo? Aí aqui são os dados, né, que eu peguei, tudo que a gente já viu. E eu coloquei que essa antena é horizontal, certo? Eu já vou falar o porquê. Aqui é um segundo ponto, funciona da mesma forma, ó. Tem um segundo ponto aqui, que a gente viu, o primeiro ponto é bem no meio, né? Bem no meio. O segundo ponto é mais para a extremidade. E a gente tem aqui, ó, 18 dB também, certo? E a gente não teve quase nada de perdas aqui, tá vendo? Ó, são poucos pontos que a gente teve perdas aqui e a gente pode oscilar. E aqui a gente tem mais um ponto, que é a outra extremidade. Aqui deu para até pegar uma capacidade relativa assim, um pouco maior, de 28.5, né? Isso é devido ao local onde está, né? Tá direto, então provavelmente por causa disso. Não tivemos problemas de interferência. E lembrando que eu acabei não falando nos anteriores, eu tô transmitindo 5 Hz. Então o que acontece? Qualquer obstáculo ali já interfere diretamente no meu sinal de recepção lá. Eu posso, vamos supor, diminuir essa frequência aí, essa antena é moduladora, então eu posso diminuir a frequência, vamos supor, eu pego 8 clientes que tô tendo problema e pego esses 8 clientes e modula a antena para trabalhar, vamos supor, em 4, alguma coisa Hz. Não vou chegar com 5G lá, mas vou chegar com vou chegar com um sinal bom, né? Que ele consiga navegar sem ter perca, sem cair. Isso aqui eu já joguei no Google Earth, né? Esses são nossos 3 pontos aqui. Eu não vou dar o zoom em cada um, a gente conseguiu ver no Rádio Móvel. Aqui é só pra gente exemplificar e ver os 3 juntos aqui. A gente conseguiu ver lá no Rádio Móvel que a gente teve poucas percas, então não fiquei dando zoom aqui não. E aqui os casos de melhorar o sinal, né, que eu falei. A gente pode variar a altura, basicamente isso. A gente consegue variar a altura aqui para ver se a gente consegue atenuar essa perda. E a gente pode também mudar os equipamentos não na casa do cliente, mas na hora da gente... Lembra que eu falei de um roteador de 20 dB? A gente pode deixar de usar um roteador de 20 dB e começar a usar um roteador de 50 dB.
Ou alguma coisa similar, uma potência maior. Então, vou ter uma potência de maior transmissão, vou conseguir chegar mais. É porque, o que acontece? A área aqui é de 1,1 km. Se eu colocar, perder dinheiro colocar 50 dB, porque basicamente eu conseguiria 3 vezes mais, até mais, 3 km, até mais, entendeu? Então, por isso não coloquei tanta potência. Eu deixei 20 dB mesmo, porque a gente está trabalhando nos piores do caso. Aqui, inclusive aqui, ó, nessa área que eu tô colocando aqui, ó, nem tem muitas casas, tá vendo? É mais aqui na zona central. Custo final da Via Rádio, então, a rede central aqui custou R$3.000, distribuição para 10 clientes 6.640, lembrando que quanto mais eu colocar clientes, mais caro vai ficar. A autorização, a Via Rádio ela precisa dessa autorização aqui, eu não trouxe dados dela, mas é uma autorização que você precisa, porque o professor já falou dela, que aquela mesma ideia aqui, quando você trabalha acima de 5.4, professor, 5.5. Isso. Aí você precisa ter autorização da Anatel. Exatamente. Mesmo eu não trabalhando com isso, eu sou uma rede que propaga ondas informativas, então eu tenho que pagar essa autorização. E a licença por estação. O que é essa licença por estação? Lembra que eu fiz uma estação... Essa estação de rádio, vou pegar um exemplo disso. Geralmente vai ser uma arquitetura daquela com as minhas antenas, né? Vai ser toda uma estrutura daquela, de rádio de celular mesmo, com as minhas antenas, certo? Cada uma daquela eu tenho que pagar 1.340 para poder colocar no local, assim, sem falar o aluguel que eu tenho que pagar lá. Isso aqui é uma licença que eu pago para poder usar aquela região. Então, o total aqui, só para esse valor de clientes aqui, 10 clientes, saiu R$11.676. Ele é mais barato, só que é bem mais barato que a fibra. Lembrando que aqui eu não fiz a estruturação para uma estruturação totalmente expansiva, né? Porque o que acontece? Aqui é bem mais simples. Você comprou a antena, você já consegue atender automaticamente 10 clientes. Compra a antena, 10 link, compra um link lá, um valor de 150 MB de link, 10 clientes. Basicamente isso. Então é mais simples. Só que você tem muita perda associada nisso aí, né? Qualquer valor de interferência, então ela é só recomendada para área rural, mesmo que você não tenha área. Não tem outra opção. Custos mensais. 1.500, esse é o custo do link, né? Então, R$1.500. Aí eu falo aqui que quanto mais clientes, mais caro vai ficar essa estrutura, né? Que eu vou expandindo ela de acordo com a demanda. E aqui é o custo final da rede. Aqui, o da rede de fibra ótica saiu R$187.735. A rede de rádio saiu R$6.644. Pelo menos a nossa rede de fibra ótica que está totalmente estruturada, expansiva. E essa aqui é só expandir também. Os imprevistos. Mas essa de rádio está fácil de expandir. Essa daí aguenta bem ainda. Não é só 10 clientes. Você pode expandir ela, 20 clientes ali, fácil. Então, e basicamente, professor, o que acontece? É por isso que muitos provedores começam assim, né? Pegam áreas rurais e, se você não tem um valor muito alto para investir, e começa com via rádio na área rural. Porque você consegue levantar um bom dinheiro e depois, provavelmente, fazer um pequeno provedor, não dessa dimensão, para estruturar uma fibra ótica. Então é viável. Coloquei mais imprevistos aqui de R$10.000, sempre coloco isso aqui, porque tem, sei lá, alguma norma que eu devo ter esquecido ali, algum valor que tem que ser pago, alguma perca, algum aluguel, vamos supor, aluguel do terreno que eu vou colocar essa sede, se não for na minha sede, né? Às vezes eu coloquei na minha sede o ponto de distribuição, mas às vezes porque tem que pagar aluguel, né? Às vezes eu posso colocar no terreno mais perto, lá mais próximo, né, do cara. Deixa eu abrir aqui. Eu poderia colocar aqui, vamos supor, já que eu quero atender só essa área aqui, eu podia colocar aqui, né, e atender essa área aqui. Porque aqui, ó, já que tem essa área aqui também, eu não sei se essa área vai precisar, né, então por isso eu deixei bem na sede mesmo. Na sede tem a vantagem de virar ali outra antena e já cobre do outro lado. Exatamente, e ela é horizontal, né. Aí eu acho que eu até passei pela parte que eu disse certo isso. O que acontece? Se eu tiver um aglomerado de clientes, é um dos fatores que posso aumentar o meu ganho, né? O que eu faço? Se eu tiver um aglomerado de clientes que estão muito próximos, eu deixo a antena que está atendendo esses clientes, eu deixo de deixar ela horizontal e coloco ela vertical, entendeu? Porque essa antena tem um fresno muito alto, então ela vai conseguir pegar uma região ali de clientes ali que varia ali entre, pelo menos eu acho que, se eu não me engano, 100 metros ali entre eles. Eu consigo pegar eles sem ter uma perca muito alta, entendeu? Então tem outro tratamento de erro que eu posso fazer para tentar atenuar isso aí. Aí algumas das vantagens e desvantagens aqui para a gente finalizar. A vantagem é que a rede é totalmente uma estrutura expansiva, né, como a gente conseguiu ver.
Tem pouca concorrência nessa cidade aqui de Anápolis, acho que tem 2 pequenos provedores, se eu não me engano. Nem tem provedor de rádio. Cobre quase toda a cidade, e esses foram o que eu achei, né? Cobre quase toda a cidade, praticamente toda a cidade, né? É expansível. E a desvantagem é o que acontece. Para essa rede que a gente idealizou aqui, a gente tem um custo inicial muito alto, certo? E a gente vai ter que fazer provavelmente uma melhora depois em equipamentos. Vamos supor, minha rede talvez na minha de rádio não, de fibra não, mas na de rádio eu não vou ficar com uma antena, vamos supor, que nem essa. Eu posso comprar uma ainda melhor e atender mais clientes ainda, entendeu? Então eu vou ter que trocar aquele equipamento, nessa questão. E basicamente é isso o trabalho. Se alguém tiver alguma dúvida, se o senhor quiser dar algum parecer. E esse aqui é os gastos mensais, que eu acabei não falando, né? Os gastos mensais saiu 59.500. Se você fizer uma conta fácil aí, pensando que cada pessoa paga em média R$100 por mês de internet, que é básico que o pessoal cobra por aí na média, nós vamos estar falando mais ou menos de ter que 600 clientes por mês. Isso jogando todos esses valores, que pode ser negociado e baixar um pouco esse valor. Mas pensando nesse valor mesmo, para poder manter toda essa estrutura, nós precisaríamos ter, para poder ficar R$100 por mês, em torno de 600 clientes. E para começar a ter um lucro bom, a partir de 1.000 clientes. Então, se eu conseguir estruturar 1.000 clientes para esse provedor, do jeito que está aí, estruturado, vezes R$100 por mês, nós teríamos 100 mil menos 60 mil que você gastaria mensal, aproximadamente, sobraria 40 pau por mês para o provedor. Então é um investimento bom, se você pensar em questão de ganhar dinheiro. Então vale a pena um investimento. Você pensar ali, o cara está ganhando 200 mil. 200 mil de investimento para construir o provedor, pessoal, se você for pensar, é uma casa popular. Quanto que dá de retorno por mês uma casa popular alugada? 500 conto, R$1.000 no máximo. Uma casa dessa daí é milão por mês. Então você vai ter um rendimento de milão por mês. Aqui nós estamos falando do rendimento de 40 mil por mês. Entendeu? Então é uma puta de uma poupança, se você for pensar. Você vai ganhar muito mais do que você ter uma casa de aluguel. Entenderam? Sim. Todos entenderam essa conta? Sim. A conta que eu fiz, eu coloquei R$100 por mês para cada assinante e como eu tinha 60 mil aproximadamente por mês para manter o meu provedor funcionando, eu dividi e deu 600 clientes eu teria que ter. Então eu quase dobrei isso, passei para 1.000. Por quê? Porque você tem uma despesa extra, expansão de rede, outras coisas que você vai acabar gastando. Mas se você tiver em torno de 1.000 clientes, você está bem. Você tem uma renda aí de 40 pau por mês. Então, por isso que você acha que Fit, todas essas empresas vai correndo nas cidadezinhas menores. Você pode ver que agora a moda não é ficar só nas grandonas, é ir para as pequenininhas porque dá muito lucro. Por exemplo, Lins, 70 mil habitantes. Aí você fala, mas não é todo mundo que vai ter internet. Hoje em dia todo mundo quer ter. Mas vamos supor que 1/4 só das pessoas tem internet. Então, nós estamos falando ali de 70, 80 mil habitantes, no máximo 20 mil pessoas vão ter. Se dividir isso por 5 pessoas por casa, nós estamos falando em 4.000 casas colocando internet. Então, a nossa conta, se você pôr na média lá que o cara faz 90 conto por mês, vamos pôr a Fit, que é o plano mais básico dela, 90 pau vezes 4.000 casas, nós estamos falando em 360 mil por mês de renda. Mas vai gastar um pouquinho mais com link, essas coisas assim. Que gaste 100 mil por mês de link. Você ganha 260 pau livre. É muito dinheiro. Entendeu? Então, um provedor se tornou um alto negócio. Às vezes você vai ter que segurar, tipo, vamos supor que você de cara não tenha 600 clientes, né? Você vai ter que segurar
esse valor mensal aí por um tempo, né? Mas você vai adaptando o núcleo da sua empresa e expandindo de acordo essas questões de marketing e tudo mais, você vai expandindo de acordo com o que você vai ganhando, né? Exatamente. O começo, geralmente, as empresas, o que elas fazem? Ele começa com um provedor com antena, porque a antena, vocês viram, é muito mais barato do que você passar fibra. Então, todas essas cidades menores, você pode ver, o provedor não é fibra ótica, o provedor é tudo antena. Então, é tudo por rádio, todo mundo começa por rádio, porque o rádio é mais barato, tora o pau no rádio, aí a hora que o cara tem cash, ele começa a ganhar dinheiro, aí ele passa a trocar tudo por fibra. E oferecer fibra e ganhar mais dinheiro ainda. Entenderam, pessoal? Sim, entendemos. Alguma dúvida quanto à apresentação do Carlos aí? Alguma curiosidade? Creio que não. Nenhuma. Beleza, Carlos. Obrigado, estava ótimo. Bem feita, bem estruturado. Depois, Muito professor, bom. tem até um link que eu vou mandar. Tem um cara que ele tenta montar um provedor de fibra ótica por R$ 21.000. Claro que não dá certo. Claro que não dá certo. Ele nem cota links, ele conta, tipo assim, a cotação de uma estrutura básica de servidor para um cliente só. Aí dá R$ 21.000. Eu assisti esse vídeo, Carlos. Acho que era R$ 27.000. É Alan Caldas, acho, o canal dele. Eu assisti. Nossa, a galera tava metendo pau nele no comentário do Não vídeo. faz. O cara só se for doido. 20 e poucos mil, não sai nem do Ele lugar. também tinha um que era de abrir um servidor por R$ 500 pra não sei quantos clientes, tipo 10 clientes, uma coisa bem básica, mas por R$ 500. Nossa, é tudo doido. Não, esse negócio Comecei não a funciona. assistir pra ter uma base, mas eu desisti. Não, os caras são loucos, não funciona isso. O mais barato que dá lucro, assim, inicial, quem não tem grana, é colocar antena. Esse é o mais, acho que é o mais barato. Procura um lugar alto. Da Vivo aqui, ó. Que legal. Esse da Vivo aqui. É um link dedicado para empresas. Se fosse a gente contratar, né? É o único que eu achei, o único que tem preço. Se ele tiver com preço ainda, né? Dedicado. Peraí, deixa eu abrir outro link aqui. É o único link dedicado que tem, que você acha assim, com preço, né? O resto não. Esse aqui, eu acho. Os caras tudo por cotação. Geralmente é negociação. Porque assim, o cara vai ver a longo prazo, quanto tempo você vai ficar com o link, tudo isso daí interfere. Você vai ter contrato. Esse aqui, ó. É exatamente esse aqui, eu acho. Link dedicado, ó. Eles até tiraram o preço agora. Antes dava pra ver, aqui tava um link de 100 mega dedicado. Tava tipo 400 e poucos reais. Saía tipo R$ 17 por mega. Por mega. Não, beleza. Foi o único resto. O resto ninguém informa. Não, ele vai informar depois para você. E olha lá. Que eles querem. Já pedem CNPJ já pro cara que for conversar com ele, já eles saberem que é uma empresa já, né? Porque o usuário final, o usuário não precisa de um link dedicado. Quem precisa de link dedicado? A empresa que vai dividir isso daí. Ele sabe quem vai usar um link dedicado é que vai prover serviço para alguém. Então, por exemplo, aqui na região tem o Noroeste, que é uma empresa que faz isso. Você vai lá, ele te fornece lá um link, ele fornece para a FIT, fornece para várias empresas aí da região. Não sei se é da FIT, a FIT estava substituindo, ela estava colocando o link próprio, para não pagar essa taxa para os outros. Mas é basicamente isso que acontece. Alguma dúvida, pessoal? Eu vou encaminhar a apresentação lá agora, professor. Beleza, obrigado. Professor, você quer que encaminhe só o PDF ou você quer os documentos do Rádio Mobile e do Google Earth? Se der para colocar os dois, melhor. Tá. Os três, números. Vou colocar tudo lá. Tá, depois aí eu compartilho, pessoal. Depois eu deixo vou criar mais uma abinha na trabalhos e todos os trabalhos depois eu posto lá. Para vocês terem também. Quem mais vai apresentar hoje?
Professor, eu não terminei ainda o meu, né? Esse texto online aqui, precisa colocar alguma coisa, professor, que tá aqui? O campo texto Não, online? é para você colocar, às vezes, o link de onde tá as coisas. Ah, tá, perfeito. Então deixa eu já direto no PDF, então. Porque aí você pode fazer um OP de um arquivo, ou você mandar um PDF um link de um Google Drive, alguma coisa parecida com isso. Entendi. Porque, por exemplo, ele tem limite de 5 megas. Você fala, mas o meu deu 10 megas tudo. Beleza, então ele sobe no Google Drive um arquivo, zipado, por exemplo, e coloca o link lá. Entendi. Certo, já caminhei aqui. Beleza. E o restante, pessoal? O Carlos já foi, o Silas já avisou que não terminou ainda, e o restante? Eu também não terminei, não. Professor, eu tava até com dúvida no começo, tipo assim, como começar a estruturar a rede. Eu escolhi a cidade, só que eu não tenho noção para como começar o projeto. Então, eu tava assistindo, inclusive, esses vídeos que o Carlos falou do como começar com 30 mil, que eu queria ver os equipamentos iniciais. E eu tava com dúvida nesse tipo de situação. Entendi. Mas ainda você tá ainda com dúvida? Depois que o Carlos apresentou, sanou algumas delas. Sabe o que eu fiz, Johan? Desculpa interromper, professor. Pode falar. Sabe aquele vídeo que o professor passou sobre como estruturar uma rede de fibra ótica? Ele passa lá os tópicos de todos os elementos que tem numa fibra ótica. E basicamente aquilo é o nível hierárquico, né? Da ponta do servidor até a casa do cliente. Eu adotei como referência. Entendi. Calma aí, deixa eu abrir o Moodle, porque eu tava procurando um material que conseguisse me ajudar especificamente nesse começo. Qual é o nome do vídeo? Redes de fibra ótica? Como realizar? Não. É isso mesmo. Curso gratuito de fibra ótica, essa parte. É esse link, professor. Eu usei ele como base e o vídeo que o professor postou como... Eu nem coloquei referência, professor, porque a referência foi o material que o senhor passou mesmo. Sim. Eu usei o vídeo de confecção de rádio e o link de como fazer uma estruturação de fibra ótica. Foi esses dois links que eu usei para estruturar o artigo. Se você olhar, ele tem na descrição o material que ele usa. Então dá para saber exatamente quais são os equipamentos que ele tem. Porque basicamente eu comecei assistindo aquele vídeo que ele explicou como montar uma rede de rádio da UbiKit, aquele curso completo. Aí depois eu comecei a pesquisar, assim, independente, né? Algum vídeo que explique como começar com fibra ótica, os materiais que você precisa. Só que já apareceu esses vídeos que eu já coloquei, eles são legais porque, assim, são bem introdutórios e dá para dar uma visão bem legal do comecinho. Entendeu? Você tem muita coisa na internet, mas tem muita bugiganga também na internet. Muita mesmo. Aí você vai procurar, o cara coloca cada anúncio lá que você chora. Eu vi anúncio que falava que ia fazer em 10 mil. Olhava e falei, o quê? Então, eu 10 mil ele não compra nem o material inicial, nem a fibra ele não compra. E também tem gente desanimando, por exemplo, eu achei um fórum que o cara perguntou, quanto que eu preciso ter, ou então quais são os materiais que eu preciso orçar para poder começar. E a galera, em vez de responder o cara diretamente, respondia, cara, nem começa. Não, cara, você vai gastar muito, o que você tá pensando? Você acha que é fácil? Aí o cara até comentava, tipo, cara, eu não tô pedindo a opinião se dá ou não, eu tô pedindo para orçar, senão nem comenta. E aí começou a discussão sobre isso, em vez de explicar pro cara. Então, tem essa também. O cara, seria um estudo igual esse, foi feito isso daí. É isso que ele queria saber. Exatamente. Que era o que eu queria saber. Tudo que ele queria era um estudo desse daí. Quase que eu dava vontade de falar para ele, eu faço o estudo para você, mas eu cobro. É rapidaço. Tem muito material ruim para achar. Tipo, ninguém dá de graça esse tipo de informação na internet. Exato. Muito difícil. Todo mundo quer cobrar. Esse tipo de trabalho é um trabalho formiguinha. O cara vai ter que fazer, ir lá, cotar, atualizar valor de equipamento. E a hora que o cara vai lá, é 200 mil, é uma casa. Você não paga um engenheiro para fazer um projeto da sua casa? Se você construir uma casa de 200 mil, você vai ter que pagar no mínimo um arquiteto ou um engenheiro. O arquiteto vai te cobrar de 5 mil para mais para você fazer um projeto com ele, projeto de execução. Daí para mais. Então, se o arquiteto pode fazer isso, por que você também não pode?
Então, esse projeto é isso daí. É essa fase. 5 pau, mais ou menos, que o pessoal cobra para poder fazer um projeto desse. O problema é que você não acha pronto. Igual esse daí, por exemplo, igual que o seu Carlos fez, você procurar na internet, você não vai achar. Por que ninguém faz isso? Porque custa caro. Entendeu? Não vou dar de mão beijada. O cara que vai procurar. Vai ter que pagar. Ficou claro, pessoal? Ficou.